Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra dois ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes dois ambientes você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Plínio e nós vamos iniciar aqui uma aula sobre polias e correias na disciplina de elementos de transmissão, certo? Então, eu vou só colocar os nossos slides aqui na tela. Até aqui, ó. O objetivo dessa aula, então, pessoal, é a gente falar um pouquinho sobre os tipos e as características das polias e correias, né? A gente também vai aprender aí como calcular a relação de transmissão entre as polias e principalmente também dimensionar o comprimento das correias ali para aplicações industriais, certo? Por isso muito utilizado essas informações tanto na parte de projetos, né, para dimensionamento de material, também na parte da manutenção industrial ali, que muitas vezes o mecânico de manutenção ele precisa fazer aí a substituição da correia, realizar o tensionamento, e quando vai solicitar uma correia nova, precisa também saber qual o modelo, qual a dimensão desse cara, beleza? Então, vamos começar pensando numa hipótese aqui, ó. Imaginem uma furadeira de bancada, acredito que todo mundo conheça, mas caso alguém ainda não conheça, essa ferramenta aqui, ela é uma furadeira de bancada, certo? Tem esse nome porque ela deve ser apoiada em cima de uma bancada para fazer o funcionamento, né? E se vocês observarem aí o, o método de trabalho dela, a gente tem um motor aqui atrás, geralmente um motor monofásico, mas o tipo de motor não importa muito quantas fases o motor vai ter, porque a gente vai falar da relação mecânica dela, certo? Então esse motor, ó, vamos olhar na imagem close, ele vai estar acoplado aqui atrás, aqui é um motor trifásico já, mas ele vai estar acoplado aqui atrás. No eixo do motor, a gente tem um conjunto de polias, certo? Essas polias elas vão transmitir movimento para esse outro conjunto de polias mais à frente aqui. Essa transmissão ela vai ser feita por meio de uma correia, né? E na hora que eu pego o eixo árvore aqui da minha máquina, o eixo movido dela, vai estar ligado em um mandril, né? E esse mandril é onde eu tenho a broca da minha furadeira ali, que vai fazer a furação desejada da minha peça, certo? O resto é corpo da máquina, né? A gente tem um... Cadê meu mouse aqui? A gente tem um manípulo, deixa eu ver se dá para mudar como laser aqui, opções de ponteiro, computador laser, aqui fica mais fácil. A gente tem um manípulo aqui que vai fazer o deslocamento vertical do eixo árvore da minha furadeira, para eu poder fazer o avanço, né, a penetração ali da furação da minha peça, uma base para apoiar o corpo da peça que vai ser furado e a base da máquina que vai ser fixada na bancada, certo? Então, uma máquina relativamente simples, e vamos pensar que um problema que precisa ser feito a substituição aqui, o dimensionamento desse componente, tá? Então, antes da gente entrar de fato nos cálculos, vamos entender um pouquinho essas características, né? Então, polias e correias, elas são componentes que servem para transmitir ou também para transformar os movimentos e transferir a força de um eixo para outro, certo? Entender como que esses componentes funcionam, seus tipos, problemas comuns, como dimensioná-las e como realizar aí a manutenção deles, certo? A gente utiliza muito desse sistema para poder melhorar o rendimento dele, né, da transformação e resolver ali problemas como atrito, desgaste e perda de energia, tá? E aí eu pergunto para vocês, o que que são as polias? Aqui nessa imagem, a gente já viu que polia é esse componente aqui, no caso aqui de alumínio, né? Mas esse componente metálico
redondo em formato de disco. Então isso aqui é uma polia. E a parte de borracha que está ligando uma na outra é o que nós chamamos de correia, tá? Então as polias elas são elementos mecânicos, né, de formato cilíndrico e também circular. Podem possuir ou não canais periféricos e são geralmente não, em todo caso ela vai ser sempre acoplada a um eixo rotativo, tanto eixos motores, que é o que vai estar ligado na minha fonte de geração de energia mecânica ali, que é um motor elétrico nesse caso, né? Mas também pode ser acoplado em um eixo movido, como é o caso do eixo árvore ali da máquina, certo? Para o seu funcionamento, a polia ela sempre vai trabalhar aí aos pares e nós precisamos realizar um vínculo entre essas polias, que é uma ligação entre essas duas. Quem realiza esse vínculo é um elemento chamado de correia, certo? Então, a interação entre as polias e as correias permite transferir aí, por vezes, transformar, né, o movimento de um ponto para outro da máquina. Aí você vai falar assim para mim, pô, mas por que que eu não simplesmente não pego o meu motor, né, e coloco a ponta do mandril no eixo do motor? Por uma série de problemas, né? Por exemplo, a gente vai ter problema para fazer a variação de rotação, porque o motor ele trabalha em uma velocidade constante. A gente vai ter um problema de centro de gravidade da máquina, porque imagina você deixar um motor elétrico pesado lá no alto. Isso pode acabar comprometendo a questão de equilíbrio de uma máquina. Então a gente deixa o motor em uma posição mais estratégica e transfere esse movimento rotacional por meio de correias e utilizando polias, certo? Durante essa operação, né, a transferência de força ela é um processo intrínseco ao sistema, então vai fazer parte ali do sistema, certo? Agora que vocês já entenderam o que é uma polia, vamos entender como que é a estrutura dessa polia, certo? A polia ela pode trabalhar de diâmetros muito pequenos, 5, 10 milímetros de diâmetro, vocês podem encontrar em dispositivos eletrônicos, etc. Mas eu posso ter polias muito grandes aí, de até 2, 3 metros de diâmetro, né? 3.000 milímetros de diâmetro para se trabalhar. Então, dependendo do tamanho da minha polia, eu vou precisar ter métodos construtivos diferentes, né? Não dá para fazer uma polia de 1,5 metro de diâmetro, né? 1.500 milímetros de diâmetro, injetada numa injetora de plástico, porque ele não vai resistir os esforços necessários, tá? Mas a polia ela vai ser composta aí por partes distintas. A gente tem aqui a parte externa dela, que nós chamamos de coroa da polia, ou também a face da polia, certo? Que é onde a correia vai se assentar, né? E sendo ponto de contato aí direto para fazer essa transmissão. Tá? Então, a parte externa, onde a correia se assenta, é a coroa. No centro da polia, né, a gente tem um cara que nós chamamos de cubo. Então, o cubo ele é responsável por fazer o acoplamento da polia no meu elemento girante ali, no meu eixo movido ou eixo motor, né, que vai fazer a conexão de forma segura. Muitas vezes a gente vai utilizar ou eixos estriados, né, ou também chavetas, utilização aí de chavetas para que essa fixação e essa transmissão possa acontecer de forma compatível. Também você pode fazer a utilização de parafuso de fixação, né? O famoso parafuso mosca, que a gente coloca ali e ele vai ficar ele é um parafuso sem cabeça e vai ficar embutido no cubo da polia para que ela possa se fixar ali no eixo sem haver a patinação, tá? Aqui, ó, elementos de conexão agora entre o cubo e a coroa, né? Eu posso trabalhar com discos, que vai ser um disco sólido, então ela vai ser uma parte da polia ali, sem furos nem nada. A gente trabalha com polias que tem a união entre a coroa e cubo, sendo um disco para tamanhos inferiores a 200 milímetros, né? São 20 centímetros de diâmetro aqui, você vai utilizar aí polias maciças. E se for maiores do que 200 milímetros, nós utilizamos polias que são compostas por braços. Então, o raio aqui entre a coroa
e a face, né, entre o cubo e a coroa, aí vão utilizar aí de braços para fazer essa fixação, porque se a gente fizer ela maciça como um disco, acaba ficando muito pesado, né, e não vai te dar ali uma facilidade de centragem e alinhamento da polia como num sistema aí utilizando braços, tá? Uh, Se a gente classificar as polias, existem várias formas de eu classificar essa polia. Vocês viram que na primeira imagem lá, aqui ó, eu tenho polias com canais, né? Vocês conseguem observar muito bem aqui a seção transversal do canal da polia. E olhando nessa outra imagem aqui, a gente tem uma polia que ela não tem canal, uma polia lisa, né? Por quê? Porque vão trabalhar com correias diferentes, vão trabalhar com aplicações diferentes. Ó, essa ilustração também demonstra para nós uma polia com canal trapezoidal aqui, né? Então, essa característica ela vai definir o tipo de correia que eu vou trabalhar, né? E a forma que a transmissão de força vai acontecer. Então, as polias elas vão ser divididas em dois grandes grupos, ou polias planas, que é uma superfície de contato uniforme e pode ser ligeiramente curvada, né? Então, percebam aqui no desenho que ela é plana, não tem parede nem nada, e também não tem nenhum formato específico. Ou ela pode ser as polias trapezoidais, ou polias em V, né, que possuem canais com formato específico, otimizado aí para o engate da correia. Então, aqui eu vou encaixar a correia, ela vai ficar exatamente no centro desse canal aqui, acoplada, né, com as laterais da correia sendo apoiadas aí nas laterais do canal. Ela já não entra em contato com o fundo do canal ali, a correia ela vai ficar com um espaço entre o fundo da polia e a parte de baixo da correia, né? E vai trabalhar aí de forma distinta, tá? Se a gente pegar polias planas, ela vai se distinguir pela superfície de contato, que pode ser reta ou ligeiramente curvada, tá? Então, a polia plana com superfície reta, ela vai conservar melhor a correia devido a uma distribuição uniforme do atrito. Vamos pegar a polia plana aqui e olhando ela de perfil, né, um desenho em corte, uma vista em corte aqui da polia, vocês veem que a superfície de contato com a correia vai ser uma superfície horizontal, uma superfície plana. Isso faz uma distribuição de força melhor entre as duas. Já a polia abaulada, né, plana e abaulada, ela vai ter uma superfície convexa, certo? E a vantagem aqui, eu tenho uma guia melhor dessa polia, como ela não tem canal lateral, se houver um desalinhamento entre as duas polias, imagina que as polias estão aqui, se elas ficarem assim e a correia passar meio inclinada, já vai ser problemático e essa correia vai ficar escapando, né, e vai ficar sofrendo um deslizamento. A polia abaulada já permite eu ter uma atenuação nesse desalinhamento, né? Mas, em contrapartida, eu vou ter um esforço maior de atrito, principalmente na região central aqui da minha correia, porque vai ser a região que ela vai estar mais tensionada. Então, o desgaste acaba sendo maior comparado a uma polia plana, né? Esses tipos de polias são projetados para uso exclusivo com correias planas em sistema de transmissão. Tanto a polia plana reta e a polia plana abaulada, eu sempre vou utilizar uma correia plana, certo? Que é uma correia que parece uma tira de borracha, né? A gente compra essa correia muitas vezes por metro, e aí você vai fazer o cálculo do dimensionamento do comprimento dela e sabe quantos metros, quantos milímetros você precisa comprar ali para que possa construir essa correia. Depois você vulcaniza ela ou costura ela, dependendo do material de fabricação dessa correia, né? Você faz ali e faz a montagem do seu sistema, tá? Já quando a gente fala de polia trapezoidal, né, que é também chamada de polias em V, a gente vai utilizar bastante na indústria, em máquinas operatrizes, e o canal da polia ela é um trapézio, certo? Esse formato vai permitir que eu tenha um encaixe perfeito, um assentamento perfeito da minha correia, que também vai ter um formato trapezoidal. Então, quando a gente vai comprar uma correia para esse tipo de polia, a gente vai falar, eu preciso de uma correia trapezoidal.
né, ou uma correia em V para poder utilizar. Eu já não posso utilizar correias planas aqui para fazer o uso dessa polia, certo? E a vantagem é que quando você coloca esse tipo de polia para trabalhar, a correia ela vai se assentar direitinho no canal em formato de cunha. E aí aumenta significativamente o atrito e evita um grande problema que nós temos na transmissão de correias, que é a patinação. Sabe quando você liga o carro, né? Você tem um carro aí que vai ter a correia do alternador, e aí você dá partida, depois você aquele barulheiro que fica cantando, que aí o pessoal mais antigo fala, não, pega uma vela, né? Pega uma vela e passa na correia ali para parar o barulho. Esse barulho geralmente é essa patinação que acontece ali, ou quando você dá partida numa máquina que está com carga, é uma máquina pesada, no que você vai dar partida, você escuta a correia cantando, porque ela vai patinando, isso acontece também na trapezoidal, né? Mas ela patina até que consiga fazer o sincronismo dos dois movimentos, mas uma transmissão de polias e correias lisas, ela jamais vai ser usada para se trabalhar com sistemas de transmissão sincronizados, né? Que aí para isso a gente acaba utilizando correntes, acaba utilizando cardan, acaba utilizando também correias dentadas, né? Correias dentadas sincronizadoras, que é o caso que a gente também tem aí nos carros, que vai fazer o sincronismo do virabrequim com a árvore de comando ali do cabeçote, que tem que girar em sincronismo. Se patinar aquilo, já era, você vai ter que gastar uma grana aí para fazer o seu motor, porque se está desincronizado, o pistão vai subir, a vela vai estar abaixada, vai um bater no outro, e aí é dor de cabeça, né? Consequentemente, há uma maior capacidade de transmissão. Peraí que vai desligar aqui meu computador. Opa, beleza. Há uma maior capacidade de transmissão de força, né? Mesmo tendo uma menor tensão na correia. E aí minimiza a questão do deslizamento. Mas não chega a zero, tá? Não tem como você garantir que um sistema de polias e correias não vai ter patinação. Sempre vai correr o risco de ter essa patinação. Tá? Devido a essa capacidade melhor aí, e menos deslizamento, é a escolha preferencial para a maioria das aplicações que exigem alta performance de transmissão de potência. As polias trapezoidais sempre vão trabalhar em conjunto com correias trapezoidais, beleza? Olha aqui o canal dela, como que é, completamente diferente, né, do canal de uma polia lisa. E aí, o que são as correias? As correias, então, são os elementos de vínculo entre as polias, né? São elementos flexíveis, você nunca vai encontrar uma correia aqui que fala, isso aqui não dá para mexer. Ela é flexível, ela é um elastômero feita de borracha, feita de couro, etc, né? Mas ela vai conectar uma polia na outra, transmitindo aí a força e transformando ou transferindo aí os movimentos. Por que transformando? Porque a gente pode trabalhar com técnicas que eu coloco correias para transformar um sentido horário de movimento num sentido anti-horário, trabalhando, por exemplo, com correias cruzadas. Eu consigo trabalhar com correias torcidas também para converter ali um ângulo de variação. Eu não preciso ter os eixos completamente, isso para correias planas, tá? Eu posso usar técnicas que não vão, que vão poder permitir que eu trabalhe com eixos que não são paralelos, são concorrentes, e a gente consegue fazer aí a ligação de um com o outro, tá? O princípio de operação das correias baseia-se sempre no atrito e na tração, né? O atrito, que é essencial para a transformação da potência, ele gera calor e desgaste. E as forças de tração vão provocar alongamentos que com o tempo vão levar ao afrouxamento da correia. Por isso é comum quando você vai fazer manutenção em máquinas, os sistemas, né, o apoio do motor ali, ele vai ter sempre um rasgo oblongo para que você possa movimentar o motor, você possa afastar o eixo dele, né? A distância entre centro de uma polia e outra possa ser afastada, porque com o passar do tempo, essa polia, essa correia, ela vai se estirando devido à tração, ela vai ficando frouxa. Pega um elástico de dinheiro aí, ó, e fica
abrindo e fechando ele na mão aí de 5 minutos para você ver. Ele vai começar pequenininho, daqui a pouco ele está maior, né? Então ele vai sofrer esse alongamento do material aí, que é característica das borrachas, né? E o atrito vai promover desgaste. Então, com o passar do tempo, é comum você encontrar uma poeira embaixo ali do sistema que vai ser pó de borracha, que está sendo o desgaste. E se houver deslizamento, né, se houver a patinação, esse desgaste vai se tornando maior. Então, vai sendo mais severo e aí tem que pensar no plano de manutenção preventiva, ou aqui nesse caso utiliza-se bastante da preditiva também, né, para evitar de fazer manutenções corretivas desnecessárias, tá? As correias são fabricadas em diversos materiais, né, devido às suas propriedades específicas, sempre para otimizar a durabilidade. O mais comum que a gente vai encontrar é a borracha, né, dentro das correias industriais, que elas são reforçadas internamente com lonas, que aumentam a resistência da tração e a estabilidade estrutural. Então, se você pega uma correia, vamos falar do carro, que é mais fácil, né? Todo mundo tem carro em casa. Quando você trocar a correia do seu carro, pede para o mecânico, fala assim, ó, arruma a correia que você tirou do carro aí para mim, para eu cortar ela. Aí você cata uma faquinha, corta, você vai ver lá uma borracha preta e dentro dela tem várias lonas metálicas não, várias lonas de nylon ali dentro, né, como se fossem cordonéis, que trabalham aumentando ali a resistência à tração dessa borracha, né? A correia trapezoidal também. Se você observar a construção dela, você vai ver que ela é fabricada quase com um processo parecido com um pneu de carro. Tem as lonas internamente, então você vê a trama para um lado, a trama para o outro, assim, e fica algo, quer ver? Vou usar como exemplo, né? Mas não é isso. Mas você consegue ver aqui vai dar para. Estão vendo essa aqui é uma peça impressa na 3D, né? Mas a gente consegue ver as linhas de camada aqui, ó. Né? São várias linhas de camada, você consegue enxergar isso em uma correia lá dentro, ó. Lá dentro dá para ver elas na diagonal, né? Mas você consegue enxergar isso numa correia porque é a trama da malha, a trama da lona que está indo de um lado, depois está indo para o outro, e ela vai se tramando ali e aumentando a capacidade de esforço, né? A resistência ao esforço ali do sistema, tá? Historicamente, o couro também foi amplamente utilizado, são tiras de couro que a gente cortava, porque ela tem uma boa flexibilidade e um bom coeficiente de atrito. Entretanto, o couro ele só é utilizado como correias planas, tá? Você não vai usar uma polia trapezoidal e colocar uma correia de couro, né? E não é assim, vou pegar uma tira de couro ali das costas do boi para fazer, não, é feito um processo. Onde que você ainda acha correia de couro? Quem ainda vai na casa da avó e a avó tem aquela máquina de costura Singer preta, né, que fica uma mesinha com duas gavetinhas, uma de cada lado ali, você vira a máquina, né, abre a máquina, tira a tampa ali, a máquina sai de dentro do negócio e embaixo vai ter um pedal com uma polia gigante ali do lado, né? Então essa máquina ela não era elétrica, era uma máquina de força manual. E aí essa polia estava acoplada em outra polia na máquina de costura, conforme vai pisando no pedal, né? Você vai para frente e para trás, vai fazendo a gangorrinha no pedal ali, ela tem um bracinho que vai fazendo isso aqui, ó, e vai girando a polia, e aí vai fazendo o funcionamento da máquina de costura. Essa polia que eu costumava entrar debaixo dessa máquina na casa da minha avó e ficar brincando de carrinho de Fórmula 1 ali, dirigindo nessa polia, ela é ligada com uma correia de couro, né, na polia de cima. Então, se alguém tem... Eu tenho eu tenho não, né? Meus pais têm essa máquina lá na casa deles e é esse mesmo princípio. Que é a mesma máquina que eu ficava brincando de carrinho de Fórmula 1 na casa da minha avó. Quando a gente trabalha com correias planas, né, elas possuem aí uma superfície de contato completamente plana. Então você vai pegar ela, geralmente é uma correia mais chata e comprida, né? São projetadas para sistemas que utilizam polias planas. Entre as vantagens que a gente tem de utilizar polias planas é a simplicidade de construção dela, então o custo acaba sendo menor, e a adequação para longas distâncias entre os centros das polias.
Só que as limitações vão incluir capacidade de transmissão, uma transmissão de potência, né, que vai ser menor em relação às polias trapezoidais, e são mais suscetíveis a deslizamento, especialmente quando eu tenho cargas elevadas. Então, estou trabalhando com um sistema que tem carga, né, ele está com um peso maior para a partida, ou eu não tenho uma tensão suficiente de esticamento, ela estiver um pouco frouxa, ela vai patinar e vai reduzir a eficiência da transmissão. Tá? Provavelmente alguém que está assistindo essa aula aqui já deve ter visto fábricas antigas. Eu vou achar aqui um vídeo sobre isso e vou pedir para o professor mediador publicar para vocês aí na sala do café e da disciplina. Mas as fábricas antigamente, elas não tinham motores elétricos, né? Então, o que acontecia? Você tinha um gerador lá de calor, uma caldeira, alguma coisa assim, ou até mesmo pegava-se a força de energia potencial ali, cinética, do movimento de um rio através de um rodão, né? E aí isso fazia girar um eixo central. Girando esse eixo central, você distribuía várias correias pela fábrica para ligar diversas máquinas, né? Eu lembro que eu vi isso aí numa fábrica de chapéu, fábrica de chapéu bem conhecida, que eles fizeram ali uma parte do chapéu do Indiana Jones, lá, do Harrison Ford no filme, uma fábrica brasileira ali, acho que de São Paulo, Minas, acho que é São Paulo. E aí ela antigamente trabalhava-se dessa forma, né? Era um movimento central na fábrica e você via correias passando pelo teto da fábrica, lá pelo telhado, né? Pela estrutura do telhado. O cara vai ligar a máquina, ele acoplava aquela correia na máquina ali e fazia a máquina funcionar. Depois desacoplava, então você tinha só um movimento central. Para fazer esse tipo de movimento, utiliza então polias e correias planas, tá? Só que as limitações das correias planas incluem o quê? Uma capacidade de transmissão de potência menor em comparação com as correias trapezoidais, né? Existe coisa melhor que trapezoidal? Existem vários tipos de transmissão que vocês vão ver aí no decorrer das aulas, né? Então você tem, por exemplo, engrenagens, você tem cabo de aço, você tem corrente, né? Cada um vai ter aplicações específicas. A correia é uma delas e vai me atender muito bem uma série de requisitos que eu preciso para trabalhar dentro da indústria, tá? Elas são mais suscetíveis ao deslizamento, especialmente sobre cargas elevadas ou com tensão insuficiente, e aí isso vai reduzir a eficiência da transmissão. Já as correias trapezoidais, né, ou as correias em V, são mais comuns e amplamente empregadas dentro da indústria moderna, e o seu perfil ele é sempre em forma de um trapézio. Então, se você pegar a correia, cortar ela e olhar a parte que você cortou, né, você vai ver, tipo, pegar uma correia, isso aqui é um tubo de PTFE, mas eu cortar ele e olhar aqui o perfil da ponta dele aqui, ele vai ser um trapézio, né? Ele vai formar um trapézio ali para se trabalhar, tá? Essas correias elas vão se encaixar perfeitamente dentro dos canais correspondentes da polia em V ali, criando então o efeito de cunha, né? Esse efeito vai aumentar drasticamente o atrito, porque na correia plana eu tenho atrito só por baixo aqui da correia, enquanto na trapezoidal eu vou ter nas laterais do canal ali. Ó. A correia vai se assentar no canal e as laterais que vão ser responsáveis para fazer essa transmissão. Isso faz com que o atrito entre a correia e a polia aumente muito. E se eu aumentar o atrito, eu consigo aumentar a eficiência, né? Porque eu não vou ter aí tanta patinação. Aumentei o atrito, aumenta a minha capacidade de força, tá? Isso vai ocorrer também mesmo se a tensão entre a correia e a polia for relativamente menor, né? Minimizando o deslizamento, tá? Então, as correias trapezoidais elas são as escolhas preferencial para a maioria das aplicações que exigem alta eficiência e confiabilidade na transmissão de potência. Então eu vou usar a correia trapezoidal para fazer uma transmissão de câmbio. Não, né? Porque aí existem sistemas mais eficientes para isso. Mas para transmissão de rotação e movimento, elas são ideais para a gente trabalhar dentro de máquinas, certo? Sempre vão operar em conjunto aí com correias, com polias trapezoidais, tá?
E o que, que é a relação de transmissão que a gente tem em um sistema de correias e polias? A relação de transmissão ela vai ser um conceito vital, né, dentro de sistemas, porque vai descrever a velocidade de rotação que se altera entre a polia motora e a polia movida. E essa relação ela é inversamente proporcional ao diâmetro das polias. Mas como assim? A rotação é inversamente proporcional ao diâmetro. Vamos analisar essa equação aqui, ó. A gente tem a relação de N1, né? O que é N1? A rotação da polia motora, ó. Então a polia motora está rodando aqui, e do outro lado a polia movida está rodando junto, porque elas estão vinculadas com uma correia, certo? Então a minha relação é o seguinte: se eu pegar a rotação da polia motora e multiplicar pelo diâmetro dessa polia, o resultado tem que ser exatamente igual à rotação da segunda polia vezes o diâmetro da segunda polia, certo? Então, N1 vezes D1 é igual a N2 vezes D2, onde N1 é a rotação da polia motora, dada em RPM, o D1 é o diâmetro da polia motora, dado em milímetros, o N2 é a rotação da polia movida, dado em RPM, e o D2 é o diâmetro da polia movida, dado em milímetros, né? E nesse desenho aqui a gente ainda tem o L, né, que é o I, que vai ser a distância entre os dois centros de eixo aqui, a distância entre os dois eixos, tá? Por que é inversamente proporcional? Porque se a polia motora for menor do que a polia movida, ou seja, se o diâmetro de um for menor que o diâmetro de 2, igual esse caso aqui, ó, haverá redução na rotação. Então, o N2 vai ser menor que o N1 e um aumento de torque. E se a polia motora for maior do que a polia movida, ocorrerá a multiplicação da rotação e a diminuição do torque. Então a ideia é o seguinte, ó, por que é inversamente proporcional? Porque quanto maior for o diâmetro que eu tenho, menor vai ser a rotação dessa polia, tá? Então, se você tem uma polia que trabalha, acho que eu vou ter um exemplo aqui, deixa eu ver. Não botei. Mas se a gente tem uma relação aqui, ó, o meu motor gira a 1000 RPM, certo? E ele tem 100 milímetros de diâmetro. Se do outro lado aqui, ó, eu quero girar, vou botar uma correia de 500 milímetros de diâmetro, né? Então eu aumentei 5 vezes o diâmetro, a minha rotação ela vai diminuir 5 vezes. Então, se aqui estava girando a 1000 e aqui eu tenho 5 vezes maior, a rotação vai ser 5 vezes menor. Esse cara vai girar a 200 RPM, tá? Só botar a relação aqui, ó. 1000 vezes 100 vai ser igual à rotação que eu quero achar, vezes 500. Isolo o N2 aqui, a gente vai ter 1000 vezes 100 dividido por 500, que vai dar 10.000 dividido por 500, que vai dar 200 RPM, tá? Então, é sempre assim a ideia da correia e da polia, e da transmissão. Quanto maior for o diâmetro, mais lento eu vou rotacionar. E por que é importante fazer o dimensionamento do meu sistema? Então, o dimensionamento correto desse sistema, ele vai fazer com que você trabalhe de forma adequada, tá? E não só isso, vamos pensar também agora no comprimento L, né? A distância entre esses dois eixos. Saber a distância correta entre esses dois caras vai ser fundamental para que a sua correia trabalhe num comprimento adequado, de modo que você possa ter o atrito correto e ela não ficar balançando. E você também não tenha um esforço maior, né? Então, uma correia excessivamente curta vai resultar em dificuldade de montagem e também vai ter uma tensão excessiva. Então, você quer colocar uma correia numa distância maior do que ela aguenta. Você vai ter que forçar mais para encaixar ela na outra polia ali e ela vai ficar estrangulada, vai ficar... Aí você começa a girar, você vê que o eixo ele vai pulando, assim, ó. Visualmente você consegue enxergar que o eixo está trabalhando forçado, porque o eixo ele vai trabalhar reto, os dois eixos aqui. E quando você coloca uma correia mais curta, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai forçar isso aqui, então você vai ter
um- um- uma tensão maior em cima dos mancais que esse eixo está causando, está apoiado, né? E isso vai fazer com que a pista interna do rolamento, se for um mancal de rolamento, ela vai espremer as esferas ou os rolos de um lado e vai ficar folgado do outro. Então, quando você vai girar, ele vai ficar fazendo esse movimento aqui, ó, da esfera ali, consequentemente vai gerar um desgaste mais rápido em um dos lados do rolamento, que vai estar acoplado no mancal, e você vai precisar fazer a substituição desse rolamento do mancal com maior frequência, né, devido ao tamanho da correia. E se ela for excessivamente longa, ela vai ficar patinando ou ela vai ficar soltando, né? Sabe quando você está pedalando bicicleta ali, está gasto a coroa e o pinhão, né? E não fica caindo a corrente, e vamos ver uma frase engraçada aqui, mas quando fica caindo a corrente, você tem que ir lá colocar, porque está muito grande, já fica igual a Twister. Lembra da Twister antiga lá, que você estava andando de moto e a corrente ficava balançando ali? A correia ela pode acontecer o mesmo princípio. Se ela ficar muito folgada, vai ficar balançando, vai ficar embarrigada, né? Então a gente sempre deixa o tensionamento dela de modo que quando eu faço movimentação ali do meio da barriga da correia, ela fica entre 2 a 5 milímetros de variação ali de altura, né? 2 a 5 centímetros, desculpa. E aí ela vai causar vibração e vai ter um desgaste acelerado, certo? Então o objetivo do dimensionamento, do comprimento da correia é determinar o comprimento exato dela, considerando os diâmetros das polias e a distância entre os centros dela, que aí vai garantir uma tensão de trabalho ideal. E como que a gente faz isso? Para determinar, então, o comprimento da correia, a gente vai utilizar dessa seguinte fórmula aqui, ó. Eu vou ter que o comprimento da minha correia L vai ser igual 2 vezes a distância entre centros das duas polias, que vai somar π multiplicado pela soma dos dois diâmetros dividido por 2 e vai multiplicar, vai somar aqui a diferença de D2 menos D1 elevado ao quadrado dividido por 4 vezes o C, que é o comprimento, a distância entre centros. Tá? Então, ó, nessa equação, L é o comprimento total da correia, dado em milímetros, que é o que a gente quer encontrar. O C é a distância entre centros das duas polias, dado em milímetros também. O D1 é o diâmetro da polia menor. O D2, o diâmetro da polia maior. Tudo que for medida de comprimento é dado em milímetros. E π a gente considera como 3,14, tá? Vamos fazer um exemplo prático aqui para vocês entenderem o funcionamento dessa equação. Então, para determinar o comprimento de correias para um sistema, com as seguintes especificações. A polia menor tem 100 milímetros de diâmetro, a polia maior tem 200 milímetros de diâmetro, a distância entre centros tem 500 milímetros. Pô, na prática, o que eu faço? Na prática, você vai desmontar o seu sistema, vai pegar, né, ou um paquímetro para medir a largura, o diâmetro das polias, e a distância entre centros, se o paquímetro não alcançar, a gente pega uma escala industrial, um cara desse aqui, assim, ó, vai pegar um cara desse aqui e consegue medir a distância de um para o outro, e você acha ali a distância entre centros. Achou esses 3 dados, a gente aplica na fórmula. Então, ó, L vai ser igual 2 vezes a distância entre centros, que é 500, π multiplica a menor mais a maior, então 100 mais 200, tudo isso dividido por 2, e a maior menos a menor, elevado ao quadrado, dividido por 4 vezes o comprimento da minha correia. Né? Na hora que a gente faz essas multiplicações, 2 vezes 500 dá 1.000, π, que é 3,14, vai multiplicar 200 mais 100, que é 300, né? Então 3,14 vezes 300, tudo isso dividido por 2, 200 menos 100, vamos resolver o que está aqui dentro do parênteses primeiro, 200 menos 100 dá 100, então fica 100 elevado ao quadrado, dividido por 4 vezes 500, que dá 2.000. Né? Então vamos ter 1.000 mais aí 3,14 vezes 300 dividido por 2 vai dar 471,24. Mais 100 ao quadrado dividido por 2.000 vai dar 5. Somando tudo isso aqui, o comprimento da nossa correia é de 1.475,24 milímetros.
Para você entender melhor, deixa eu voltar aqui nessa ilustração. Deixa eu ver se eu consigo jogar na caneta, né? Cadê tela? Aqui, opções de ponteiro, caneta. Será que dá para botar maior? Cor da tinta. Vou botar. Deixa vermelho mesmo, depois eu vou mudar. Primeiro passo, né? Quando você coloca lá a distância entre centros, está aqui, certo? Então, eu preciso fazer o quê? A correia vai ser composta por esse cara aqui, ó. Esse cara é metade da circunferência. Se a circunferência é 2πr, né, a equação, ou π vezes o diâmetro, a gente vai pegar metade. Então, seria π vezes o diâmetro dividido por 2, certo? Então, eu tenho que pegar π vezes o diâmetro 1 dividido por 2, que vai ser essa metade aqui, mais, cadê meu mouse? Está aqui, ó. Π vezes o diâmetro 2 dividido por 2, que vai ser essa outra metade aqui, ó. Então, isso aqui forma a primeira parte da minha equação ali, que é isso aqui, ó. Π vezes diâmetro 1 dividido por 2, mais π vezes diâmetro 2 dividido por 2 aqui, ó. Então, essa conta, ela é responsável por pegar esse comprimento daqui e esse comprimento daqui, certo? A outra parte ali, que pega o 2c e a parte elevada ao quadrado, é o que eu vou fazer para achar esse comprimento na diagonal. Porque se fossem as duas do mesmo diâmetro, aqui seria uma linha reta. Então, eu teria L, né, eu teria o C aqui, né, a distância entre centros, daqui até aqui, e a distância entre centros dali até ali. Então, seria 2 vezes a distância entre centros. Mas ela é uma diagonal. E essa diagonal, ela vai ser formada como se fosse cadê? Cor da tinta. Seria como se fosse um triângulo retângulo aqui, ó. Uma linha reta, sobe, reto aqui, e aí você tem a hipotenusa vindo aqui, ó. Aqui um ângulo de 90 graus. E aí aquele cálculo que envolve elevar ao quadrado e tal, é justamente para achar essa hipotenusa aqui, ó, 2 vezes essa hipotenusa, né? Porque vai ser essa diferença aqui, esse cara com esse. Então, se eu subtrair o diâmetro 2 do diâmetro 1, vai sobrar esse pedacinho aqui, ó. Sobrou esse pedacinho ali, por isso que a gente faz aquela subtração, eleva ao quadrado, né? Lembra do Pitágoras lá? Hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, é aquela parte da equação que vai trazer para nós esse cara. E aí 2 vezes, porque a gente tem essa parte de cima e tem essa parte de baixo aqui. Soma tudo, achamos então o comprimento da correia, tá? Só para vocês entenderem aí de onde que saem esses termos. Aqui, ó. Então, ó, a compreensão desse resultado vai ser o quê? Para você chegar no seu fornecedor, e falar para ele, eu preciso de uma correia de tantos milímetros de comprimento, tantos metros de comprimento, certo? Quando a gente compra uma correia trapezoidal, ela não é vendida aberta, tá? A gente nunca emenda uma correia trapezoidal. Você já vai comprar ela, vai vir o formato circular ali que você precisa. Mas ela vai ser dada por um código. Então, dependendo do canal da sua correia, do canal da sua polia, ele vai ser um perfil A, perfil B, perfil C, perfil D, perfil E. Cada um desses perfis vai te trazer ali um tamanho mínimo, uma faixa de tamanho ali do trapézio, né, do canal. E aí, por exemplo, você vai comprar uma correia A53. O que isso quer dizer? Quer dizer que o perfil da sua correia é perfil A, então o perfil da correia e o perfil da polia tem que ser o mesmo, e o 53 representa 53 polegadas de comprimento. Então você vai pegar o valor 53, multiplica por 25,4, vai achar o comprimento em milímetros, né? E aí você fala, mas não tem exatamente o comprimento que eu preciso. Beleza, você vai pegar o comprimento mais próximo e vai esticar ali no esticador da sua máquina,
você vai esticar para tensionar ela corretamente, tá bom? E vamos falar um pouquinho aqui sobre os danos que a gente pode encontrar nas correias, né? Então, entender os danos de correias vai ser o primeiro passo para que vocês possam trabalhar com manutenções preventivas. As correias elas vão operar sob forças constantes, tanto de atrito e de tração, que isso vai acabar gerando calor, vai gerar desgaste e vai gerar o alongamento desse material, né? Então, condições ambientais também, como a umidade, a poeira, os resíduos e substâncias químicas também pode causar aí uma degradação da sua correia, tá? Outros fatores, como a tensão incorreta, o desalinhamento de polias, polias danificadas ou dimensionamento inadequado, também contribuem bastante para causar esses problemas, né? Isso vai levar à redução de eficiência, diminuição da vida útil e aí uma falha prematura do seu componente, tá? Então vamos pegar aqui, ó, eu trouxe alguns danos, né, alguns estudos de caso, rachaduras nas correias, né? Primeiro caso a gente vai falar sobre rachaduras na correia. O que são rachaduras? São fissuras que vão surgir na superfície da correia, variando aí de pequenas marcas até fendas profundas. Isso vai ser causado geralmente por altas temperaturas, então o calor excessivo acaba ressecando aquela borracha e deteriorando o material da correia, ou ambientes com materiais, produtos químicos ali que vão acabar trazendo problemas, né? Vão acabar denegrindo por reações químicas, né? A gente também pode ter problemas por causa de polias com diâmetros incompatíveis, que vão acabar forçando a correia a curvaturas excessivas ali, e isso vai acabar causando rachaduras na correia, né? Posso ter deslizamento excessivo, que é a patinação, vai gerar um aquecimento intenso por atrito constante, o aquecimento vai ressecar a borracha, e também pode ser aí a poeira e a contaminação, partículas abrasivas e produtos químicos acabam degradando o material, né? O que compromete a rachadura em uma correia? Vai comprometer principalmente a tensão e a eficiência da transmissão dela. Como que eu soluciono rachaduras? Primeiro passo, você vai fazer uma inspeção e a troca das polias, então verifique a compatibilidade de diâmetro e danos, né? Às vezes você olha sua polia que está com a rebarba, alguma coisa que está causando ali uma rachadura na sua correia. Faça a substituição da correia, né? Sempre você vai substituir por uma nova e uma especificação correta. A gente não repara correias danificadas. Encontrou uma correia que está danificada, você substitui ela. Se for sistemas com múltiplas de correias, você vai substituir todas as correias a cada vez que você fizer a sua manutenção. Ah, mas só uma arrebentou. O conjunto tem 5 correias, é um motor aí de 50, 60 cavalos de potência. Ah, arrebentou uma correia, das 5, troca 5, não troca uma só, senão vai ficar uma correia tensionada, a outra folgada, e você consegue ver bem a diferença ali de qual que está certo e qual não está. Senão você trocou uma, no outro mês tem que trocar outra, no outro mês tem que trocar outra, e cada vez você vai parar a máquina fazer isso, só dor de cabeça. Enquanto uma está tensionada, a outra não está, todo o esforço está em cima da correia nova que você colocou e a outra não está servindo absolutamente para nada, certo? Remoção de obstrução, né? Mantém aí o ambiente de trabalho limpo, livre de poeiras e contaminantes, e verifique o comprimento e ajuste da tensão. Comprimento inadequado ou tensão incorreta levam aí à patinação e também ao superaquecimento. Um outro dano que a gente pode ter são cortes nas correias ou desgastes nas laterais da correia, né? Esse problema ele vai ser ocasionado aí, geralmente por desalinhamento das polias, que é a principal causa, onde a correia esfrega continuamente contra a lateral do canal. Eu posso ter polias danificadas, aí, as bordas afiadas ou rebarbas no canal da polia, que vão acabar cortando a minha correia, né? E também tensão excessiva na correia, que vai causar aí uma pressão indevida nas laterais, gerando atrito e desgaste, tá? Para a gente corrigir isso, vai fazer um alinhamento de polias, você pode usar uma reguinha, uma cordinha uma do lado da outra, na face, verificar se está alinhado, encostado certinho, um pedaço de barra de metal também, ou você pode usar alinhadores a laser, que também serve para verificar aí o alinhamento. Viu que está desalinhado?
faz o alinhamento dessa correia. Ela pode estar desalinhada tanto assim, ela pode estar desalinhada tanto assim, ou pode estar desalinhada assim. São 3 formas de desalinhamento que a gente tem aí no sistema de polia. Tá? Faça a inspeção e reparo de substituição da polia, né? Então remova as rebarbas ou substitua essas polias danificadas que vão poder agredir as correias e ajuste a tensão da correia. Então, no sistema sempre vai ter um tensionador que faz você afastar o diâmetro, a distância entre centros ali das 2 polias, e aí você faz a tensão de modo que ela não fique nem subtensionada, nem supertensionada, né? Vai proteger a integridade da correia e do sistema. E o terceiro dano que a gente pode ter também é a patinação, certo? Então, é caracterizada por ruídos de um chiado ou um guincho, né? Perda de potência e aquecimento excessivo de correia e polias. Quem trabalha no torno, se você estiver trabalhando no torno, por exemplo, está fazendo usinagem de rosca no torneamento, você liga o torno numa rotação, num sentido, depois você vai ligar no outro, para que o fuso desloque ali no sentido contrário. Geralmente, quando você inverte o sentido, ou quando você liga numa rotação muito alta, né, 2.240 RPM e tal, você vai escutar esse guincho, esse chiado na correia, que é ela patinando, né? Isso vai ser comum quando? Quando a tensão é insuficiente na correia, né? Então o atrito é menor do que a força de tração necessária. Eu posso ter polias gastas ou sujas, os canais polidos por desgaste ou contaminados aí com óleo ou com graxa vão reduzir o atrito e fazer a patinação. Eu posso ter uma sobrecarga no sistema, preciso ter uma partida mais acentuada ali, que precisa de uma potência maior, ou uma lubrificação inadequada, né, que é a presença acidental de lubrificantes na superfície de contato. Tá? Patinação ela sempre vai resultar na perda de eficiência, num superaquecimento e também no desgaste acelerado dos componentes. Para a gente corrigir isso, ajuste a tensão da correia, limpe as polias, tire ali qualquer elemento contaminante de graxa, óleo, sujeira, né? Faça a substituição de polias gastas, não são só as correias que desgastam, a polia também vai desgastar com uma velocidade menor, mas vai desgastar. E se for polia trapezoidal, o canal ele vai abrindo, né? O canal vai abrindo por atrito ali e a polia começa a assentar de forma incorreta, né? Verifique também a carga no sistema. Então pode ser necessário reduzir a carga ou você vai ter que redimensionar aí a transmissão para aumentar a capacidade dela. Ou aumenta o diâmetro da polia movida, diminui da motora, aumenta a carga, o motor ali que está trabalhando, né? Aumenta a potência do motor, então existem vários fatores aí. Também pode acontecer vibração excessiva, né? Que vai se manifestar como um ruído anormal ou um movimento instável dessa correia. Então, vai incluir aí correia inadequada, um desalinhamento de polia, polia danificada, polia desbalanceada ou uma tensão incorreta aí de carga, né? Soluções vão envolver substituição da correia, alinhamento, inspeção da polia e ajuste de tensão, certo? E aí, como eu comentei ali, quando a gente trabalha com jogos de correias, né, que são sistemas que têm múltiplas de correias, não são polias escalonadas como o caso da furadeira. No caso da furadeira lá, a gente tem polias escalonadas porque eu posso ligar ela em diferentes combinações de velocidade, né? Combinações de rotação. Mas quando a gente trabalha com múltiplas correias, você tem uma correia, ou melhor, você tem uma polia com o mesmo diâmetro e vários canais. Para quê? Para dividir o esforço de carga entre as polias, né? E aí um erro muito comum é misturar correias de diferentes marcas ou diferentes lotes. Isso vai levar aí a variações de comprimento e de desempenho, resultando num desgaste irregular e uma falha prematura do conjunto. Recomendação que a gente dá é que sempre monte conjuntos de correias da mesma marca e, se for possível, do mesmo lote, né, garantindo distribuição uniforme da carga. E lembrando que essa distribuição, né, a substituição, que seja feita todas de uma vez só. Cada vez que você vai substituir, substitua as 5. Ah, mas é mais caro. É mais caro, mas é o correto. É mais caro no momento, só que isso vai garantir aí uma eficiência melhor da sua máquina, tá?
As vantagens que a gente tem da transmissão por correias em V, né, ela vai ser um amortecimento, então eu consigo absorver choques e vibrações, protegendo componentes ao longo da vida útil. Né? Eu vou trabalhar com uma operação silenciosa comparado a outros tipos de transmissão, como correntes e tal, e engrenagens e dentes retos principalmente, né, que são mais ruidosas. Não precisa de lubrificação, você não vai ficar lubrificando ali o seu sistema de polia. Tem proteção contra sobrecargas, porque se der um sobrecarga, ela vai patinar, né, e atua como se fosse um fusível mecânico aí no caso de sobrecarga. É fácil de você substituir, de fazer a manutenção, não tem nenhum segredo, qualquer um consegue fazer, né? E é versátil, permite diversos arranjos de transmissão e também diversas distâncias entre os eixos, tá? Caso você vai fazer a manutenção, nunca remova o protetor da correia com a máquina em operação. Então, devido à NR12, né, que são as normas de segurança de máquinas e dispositivos, elementos de movimentação, como correias e polias, sempre tem que ficar enclausuradas, vão ficar fechadas ali em gaiolas, para que ninguém bote a mão lá e cause um acidente. E você nunca vai remover aquilo se você tiver com a máquina ligada, certo? Então, o risco de acidente grave, tá? Pode acontecer de ter decepar seu dedo, decepar tua mão e tal, então é muito perigoso. A máquina sempre deve estar desligada e travada antes de qualquer intervenção. Nunca tente remendar uma correia em V estragada. A integridade ela sempre vai ser comprometida. Rebentou uma correia V, substitui ela que vai dar tudo certo. Tá? No alinhamento da polia, polias desalinhadas vão danificar a correia e vão forçar os eixos e rolamentos. Então, faça a revisão e a correção periodicamente. Tenha seu plano de manutenção preventiva para que você possa fazer essas inspeções de forma adequada e essas verificações antes que acabe piorando ali algum possível problema. Tá? As polias elas sempre devem estar livres de desgastes, de amassados, de rebarbas ou porosidades dentro dos canais e elas vão trabalhar aí otimizadas entre 60 graus e 70 graus Celsius. Né? Se houver desvios de temperatura, a temperatura está muito mais alta que isso, então está indicando que tem algum problema. Há problemas como atrito ou rolamento superaquecido ali. Utilize um termômetro infravermelho para fazer essa verificação. É rápido, é fácil e vai te garantir aí menos dor de cabeça futuramente, tá? Para você fazer uma inspeção de diagnóstico, você pode fazer uma inspeção visual regular, então verifica a correia, olha ela, vê se tem rachadura, se tem corte, se tem desgaste, verifica o alinhamento, né? Procure por sujeiras e acúmulos nos canais das polias. A parte de poeira ali, às vezes embaixo do sistema, vai te indicar muita coisa, sem você ter que ir lá caçar. Olha no chão, pô, tá tendo pó de borracha aqui, tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo um desgaste prematuro, né? Ah, tá em óleo, pior ainda. Então, faça essa inspeção visual aí, teste a tensão, você pode utilizar um tensiômetro para garantir que a tensão da correia esteja dentro das especificações, evitando patinação ou sobrecarga, ou até mesmo com a correia parada, você vai lá e aperta a barriga da correia. Ela tá aqui. Você vai pegar e vai apertar ela ali e vai verificar se ela está tensionada, se está muito solta. Se apertar, ela vai lá para baixo, para cima, né? Tem um intervalo aqui, você apertou, ele foi muito para baixo, foi muito para cima, ela está solta. Se apertou, ela não mexeu quase nada, está muito apertada. Então tem um intervalinho ali, que vai até 2 centímetros ali, de 2 a 5 centímetros para cima e para baixo, né? E aí você sabe, já tem uma ideia do tensionamento dessa correia. Escute a correia trabalhando. Escutou ruídos anormais, patinação, chiado e tal, vão indicar ali, né? Guincho, patinação, guincho, ruído, chiado, vai indicar que tem patinação, vai indicar desalinhamento ou outros componentes danificados. Se ligou, fica fazendo um barulho assim, está indicando ali um desalinhamento, muito provavelmente um desalinhamento de eixo já, o seu rolamento já está pesando de um lado, então isso também é crucial para que você consiga realizar a sua manutenção. Beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui na nossa aula, né? Espero que tenha contribuído para vocês um pouco do elemento de transmissão de polias e correias, e vocês podem encontrar também outras aulas
sobre outros tipos de transmissão. Forte abraço e até mais.